Gente, palco de vocês. Obrigado, valeu. Bom, introdução rapidinha aqui. Eu sou o Thales, engenheiro de software lá no Nubank. Trabalho no ramo de Android mais ou menos há uns 5 anos. E, bom, se você quiser se apresentar primeiro também. Meu nome é Igor também. Eu sou engenheiro também de Android no Nubank. E a nossa ideia hoje é mostrar um pouco da nossa arquitetura. A gente vai falar um pouco sobre MVP, MVVM. A nossa ideia aqui não é falar para vocês o que vocês devem usar, que a nossa página é boa e tal. A nossa ideia é mostrar como a gente chegou a evoluir a nossa página ao ponto de servir bem a nossa necessidade, no caso. E a ideia é ajudar vocês a conseguirem chegar a uma página que seja bom para a necessidade do seu negócio. Nós devemos falar um pouquinho sobre MVP, MVVM, uma introdução bem rápida, tentar passar bem rápido, que não é o foco da nossa apresentação, e deve ter um pouquinho sobre Reactive Java, mas tipo, nada que vai atrapalhar vocês quanto o conhecimento, quanto aprender o que a gente vai falar. Um pouco da introdução sobre nosso app e tal. A gente tem atualmente mais ou menos 80 activities, uns 70 fragments. Eu não sei quantas telas isso se reflete, para falar bem a verdade. A gente é bem louco por teste, assim, então a gente tem tipo 5.000 testes unitários, 800 testes instrumentais. E quanto à quantidade de código, em janeiro tinha 100k de linhas de código, hoje, em janeiro de 2017, a gente está com 350, e tipo, hoje a gente não sabe direito quando é que tem. E lá em cima tem a quantidade de engenheiros que a gente tinha. Então, tipo, a gente começou com um engenheiro, começo de janeiro desse ano, a gente tem 8 engenheiros, e atualmente a gente está com 10 ou 11, eu acho. E é importante notar que a gente se preocupa muito com a qualidade do código, qualidade do app. Então, a gente se preocupa muito com crash, a gente tem, tipo, 99.9, 96, sei lá, crash free e tal. A gente se preocupa muito com isso, acontece em crash, a gente corre direto para tentar resolver isso. E vendo a quantidade de código, quantidade de tela e tal, a gente precisava de um padrão que ajudasse a gente a dar manutenção. Então, tipo, se vem, muitas vezes acontece de vir outro dev vir mexer nesse código. Não é sempre você que vai mexer no teu código, tipo, vai vir outras pessoas. Então, um padrão para encontrar isso vai ajudar muito a gente a evitar bugs e a testar. Então, vou começar a falar um pouquinho sobre os padrões. Temos o MVP aqui, que é o clássicozão e tal, tipo, o mais comum de se ver. O modelo, basicamente, temos o model, que é o cara que controla a conexão com a internet, conexão com o banco de dados, ele tem toda a lógica de negócio e tal, tem as entidades. Nós temos a view, que é basicamente um cara que contém a lógica de como renderizar, por exemplo. Ele vai receber um string lá e vai falar, essa string, vou lá e vou chamar o text view e dizer qual o texto dele. E vai mandar também as ações para o presenter. No caso, o cara clicou em alguma tela, o cara fez alguma coisa, deu swipe to refresh e tal, e vai fazer essa ação. O presenter, ele já é um cara que ele é o middleman, assim, ele é o cara do meio, ele faz a comunicação entre o modelo e o presenter. No caso, ele vai, pega o dado do modelo, trata o dado e diz para a tela o que ele tem que fazer. Ou então, ele vai, recebe da view alguma ação, tipo, o cara clicou, faz a requisição de internet, renderiza, modifica de novo o estado da tela. Esse é o papel dele. Mostrando um pouco de código, o MVP ele tem lá, o modelo tem lá, ele vai receber o cara que faz conexão com o banco de dados, conexão com a internet, ele trata, faz questão de cache, o que ele precisar e tal. A view, ele é o cara que vai lá, ele vai receber a lista e vai tratar para mostrar a lista como deve ser mostrado pela list view ou pela recycle view, sei lá. E ele vai ter um click listener, que tipo, na verdade isso aqui é só esse click é uma extensão do Reactive Binding para Kotlin, nada demais. E por último, o MVP, que é o cara que vai conectar os dois, ele recebe os dois por injeção, então vem o repositório lá, que faz conexão, pega os dados e tal. Tem a view, que é, no caso, o nosso activity. Ele vai ficar ouvindo os cliques do cara e vai pegar o dado do repositório e mandar para a view. O que, de gráfico, fica mais ou menos isso. Tem modelo que manda dado, recebe request do presenter, e a view fica mandando interações do usuário para presenter, e a lógica de tela para view.
Um problema é que o MVP é muito bom. Ele ajuda muito a separar separation of concerns. Então, cada classe tem sua característica. Tipo, cada classe faz suas coisas e tal, muito bem separado. Tipo, o presente não tem nem ideia do que acontece no modelo, nem o que acontece na view e vice-versa e tal. Isso acontece muito bem para telas pequenas, pouca lógica. O problema é quando vai para algo mais complexo. Por exemplo, tem vários estados na tela e tal, o seu presente vai aumentar muito, porque toda a lógica de UI vai estar num carinha só, e teu view também vai aumentar muito, porque toda a tua lógica de como vai mostrar os dados fica num lugar só. Isso fica impossível de testar. Vai ficar uma classe muito grande, você não vai conseguir entender o que está escrito lá, porque vai ficar tipo, 500 linhas de código, 60 linhas de código, sei lá, e os teus testes também vão testar isso tudo, então vai ficar um teste gigante também para isso. O que não funcionou para a gente, no caso. No próximo, nós temos o MVVM. É uma parte bem parecida e tal. Basicamente, essa aqui é o MVP, só para mostrar a lógica e tal. A diferença dele é que, em vez de o presente ele falar, ó, viu, houve uma mudança, a view fica escutando o presente que houve modificações. Então, tipo, se o view model vai lá e fala e tem um novo modelo, ele vai lá e escuta essa modificação e renderiza de como deve ser. Quanto a role, o modelo não muda nada, continua fazendo a mesma coisa. A view, como eu falei, ele fica escutando modificações do view model, e o view model ele fica lá reagindo às ações do usuário e atualizando os dados dele. O modelo não muda nada. Já a view e o view model tem dois modos de apresentar. Tem geralmente o databind, que é o mais comum e tal. É uma biblioteca da Google, eu nunca mexi muito, mas basicamente seria você diz qual vai ser o view model ou qual vai ser a data para renderizar. E você fala, para text view, eu vou usar o feed data, pegar o size do feed e mostrar. Ou então, quando o cara clicar no botão, ele vai executar tal função do view model. É bem simplesinho. Opa. E no ViewModel tem a função na refresh, que é aquela função que ele chama lá, e tem esse observable field, que ele basicamente, quando rola uma modificação nesse observable field, ele já automaticamente atualiza a view. Então, tipo, ele escuta lá e vai fazer essa modificação. E a implementação reativa, que é tipo, a gente mais gosta, a gente usa bastante reativo, é Reactive Java. A gente tem lá esse subject, na verdade seria um observable aqui nesse caso, que fica atualizando os valores e tal. E tem um refresh listener de novo, que é só a ação de clicar no botão. E na view model, ele tem o subject lá em cima, e toda vez que rola alteração, ele vai e manda um next para o cara. E isso toda vez reflete na activity, que por sua vez renderiza essa modificação. E agora o Thales vai falar um pouquinho sobre como a gente adaptou isso para o nosso caso. Bom, passando aqui um pouco, então, o Igor falou um pouco sobre como, quando você tem muita lógica numa tela só, isso pode se tornar um problema. Vou dar um exemplinho aqui de um caso nosso em que isso se tornou verdade. Então, a gente tem essa tela. Se você olhar a lista principal dos acontecimentos do cliente, mas algumas informações importantes que a gente considera que o cliente pode estar vendo naquele momento. Essa tela, então, imagina que você teria um view model cuidando dela inteira, e você vai mostrar o feed, vai mostrar a parte de rewards, esses caras aqui em cima que você pode scrollar, a gente chama eles de banners. Então, tem toda a parte estatística do cliente, depende de um número grande de dados que a gente tem que buscar do servidor e tantas outras coisas que nem dá para lembrar direito de cabeça e listar. Como ficaria, então, esse view model, por exemplo? Imagina que, no começo, eu só quero mostrar os dados na minha recycler view. Então, meu view model teria o observable field, que mostraria esses dados do feed, seriam as listas da recycler view. O que eu vou fazer é pegar do repositório, transformar ele nos dados em que a view vai entender e mandar para a view. Beleza, até aí está tranquilo. Esse cara é simples de testar, pouca lógica. Mas o usuário acabou de abrir o aplicativo, ele não tem dado cacheado, eu vou ter que mostrar, então, um loading, ou vou ter que decidir quando que eu vou estar mostrando conteúdo, quando que eu vou estar mostrando loading, preciso fazer alguma variável de controle, e já começa a aumentar um pouco a complexidade do código.
Então, sei lá, tenho que colocar a variável de controle, decidir se eu mostro conteúdo, se eu mostro loading, e aí deu errado, eu preciso mostrar um retry. Então, você tem que colocar mais um field, colocar mais controles em como que eu vou mostrar essa tela. Se eu quiser, por exemplo, adicionar os banners, e o banner também é uma entidade separada, eu tenho que fazer o loading desse cara, eu tenho que tratar se deu erro. Você começa a ter um monte de lógica aqui. Pô, vou fazer o retry. Esse cara não funciona mais tá no init, eles têm que estar em métodos separados, bonitinhos, para você conseguir chamar de novo. E isso só vai indo para frente. Eu vou adicionar toda a parte de search, como que eu controlo. O search vai aparecer enquanto eu estou fazendo loading? Não tem sentido. O cara não tem nem dados na lista para mostrar, como que eu vou filtrar eles? Fazer a paginação da lista, ou seja, o cara scrollou bastante ali, agora está na hora de buscar mais dados para renderizar. Eu tenho que fazer o collapse da toolbar, ou seja, o cara foi para baixo, eu escondo os banners ali para mostrar só a lista para ele. Então, você começa a ter um monte de código de controle disso, e possivelmente coisas que são separadas, são concerns diferentes, você colocou eles um envolvendo o outro. Então, por exemplo, o search, como eu falei, você não vai mostrar enquanto o cara não tem nada. Enquanto está tendo loading, você acabou de acoplar o funcionamento do seu search com a lógica de renderização do seu conteúdo, que não faz muito sentido. Então, quanto mais lógicas vai tendo na sua view, esse momento aqui para você testar esses casos de uso. Cada variável de controle que você tem é exponencial os casos de uso que você tem que testar. Cada uma vai multiplicando por 2. E aí você sente que você está meio que pisando num campo minado ali. Eu não consigo mais mexer nesse cara. Até o momento que explode tudo. Você realmente não vai conseguir fazer nada. A nossa solução, então, o que ela propõe? Eu consigo separar o meu conteúdo, por exemplo, o search, os banners e o feed, em lógicas, eu abstraio isso em lógicas em que eles façam sentido só cuidar do contexto deles. Então, por exemplo, eu posso ter um controlador que vai cuidar só da parte do search, outro que vai cuidar só da parte dos banners, e um carinha que vai cuidar do feed, por exemplo. Aqui teria mais coisa para tratar, por exemplo, sei lá, o loading, o collapsible toolbar, todas essas partes, mas eu consigo extrair a lógica de um ponto que eu mudando o search, ou mudando o banner, ou mudando o feed, eu não mexi com os outros caras. Eu tenho total controle do contexto em que eu estou mexendo. E aí, no final, você tem um cara que sabe agregar esses dados, sabe como comunicar eles. Então, beleza, esse é o esquema do MVVM normal. Isso é uma boa pergunta. Quem aí usa MVP? Quem aí usa MVVM? Beleza. Nossa decisão do MVVM e não do MVP foi porque a gente acredita muito numa arquitetura imutável. Normalmente o presenter ele vai saber exatamente o que ele tem que chamar da view. Ponha o loading agora, ou mostre o retry, ou veja, me conta o clique. A gente trata o view model, e é por isso que a gente tem um controller, a gente não voltou um pouco no MVC também, porque para a gente o view model é o cara que é o estado da tela atual. Ele não tem lógica de negócios. Ele é simplesmente um cara em que ele tem os dados que a view sabe colocar e renderizar. Ou seja, se eu quiser perguntar, se eu quiser saber para a minha aplicação, como você está agora, o que você está fazendo, eu poderia olhar só para o view model e entender, beleza, é isso que está acontecendo na aplicação, ele é o estado dela. Se eu quero mudar o estado da minha aplicação de qualquer forma, eu emito um novo view model e a view sabe tratar disso. Então, naquele exemplinho ali de antes, eu poderia ter 3 dessa arquiteturazinha e um cara controlando tudo. Mostrando um pouco de código, então. Como eu disse, o ViewModel ele é um cara hiper simples. Ele vai pegar o dado cru, o dado raw da API, e ele sabe parsear isso de alguma forma em que a view vai entender. Então, sei lá, se eu tenho o meu evento no feed e minha data vem no formato ISO 8601, eu consigo saber parsear esse cara para vai estar escrito ontem, terça-feira, a data certinha. Se vem em categorias, eu sei parsear o nome dela bonitinho, mostrar a imagem certa. Esse é o papel do ViewModel. Ele sabe pegar esse dado raw, transformar de um jeito que a view vai saber bem. ViewBinder, o cara que se comunica com a view de verdade. A gente não usa Activity. O grande porquê disso é que, sem Roboelectric hoje, testar uma Activity é muito foda. É simplesmente, sei lá, não dá. É horrível de testar uma Activity. O pensamento por trás dessa arquitetura é como que a gente cria camadas que a gente consegue testar tudo unitariamente e ter certeza que está rolando tudo legal, sem precisar ou de um teste de UI, ou de um teste lento, como é o Roboelectric, e separation of concerns
que esse cara faz só coisa dele e o outro faz só coisa do outro. Então, o ViewBinder nada mais é que é. Ele tem um view group, por exemplo, se fosse o feed ali, esse view group poderia ser a recycler view, poderia ser a tela principal, mas, no fim das contas, ele sabe que existe a recycler view, sabe que existe o view model que ele sabe trabalhar, e ele não faz mais nada além de, eu sei preencher minha recycler view com os dados do view model. Bem simples. O controller. O controller é o cara que na MVVM seria o view model. Ele sabe ir lá pegar os dados, sabe emitir view model para view. Então ele é um cara bem simples também. Ele tem conhecimento do ViewBinder, sabe de onde ele tem que puxar os dados, fica ouvindo mudança nesses dados e emite um novo view model para view. Aí você me pergunta, beleza, eu tenho um controller ali que trata só do feed, só da renderização da tela, e eu tenho um outro controller que trata só de saber como o search funciona. Ou seja, a hora que o search acontece, como que eu filtro minha lista? Se o search não sabe que o feed existe e o feed não sabe do search, eu consigo criar uma API para isso. Então eu posso ter um behavior subject, todo mundo sabe behavior subject? Ele é um cara que vai guardar o valor inicial dele, ou o primeiro valor que você emitiu. Quando você se inscreve nesse cara, você já recebe esse valor. Você não precisa esperar haver uma emissão depois que você se inscreveu. Se ele já tinha emitido alguma coisa, você pega esse último valor emitido. Então, posso começar, por exemplo, filtrando vazio, eu vou receber a lista inteira, e combino, eu tenho a minha emissão das coisas que veio da API, mais o meu filtro, e eu consigo emitir o model da mesma forma. E aí, eu conto para o mundo, vocês conseguem me filtrar, me passam um observable do filtro, eu consigo combinar essas duas coisas, e esse cara continua não sabendo que o search existe, e o search continua não sabendo que ele existe. E o que era aquele controller holder, por exemplo? Ele é o cara que sabe agregar esses dados. Então, ele teria aqui o feed controller e o search controller. Eles conseguem criar uma APIzinha bem simples para esse cara. Search, começa aí, faz as suas coisas. Feed, começa aí, faz as suas coisas. E você é filtrado toda vez que o search mudar o texto. Consegui desacoplar bem esses caras. E todas as camadas ficam bem fáceis de testar. Eu não preciso ter certeza, nesse ponto, que o feed controller, quando ele foi acionado uma search, que ele realmente renderizou as coisas certinho. Eu só preciso saber que eu conectei esses dois caras certos. Acabou, bem simples. E como eu disse, a Activity a gente não usa ela para nada. Ela basicamente está aí porque o Android quer que eu preciso de uma Activity para começar o fluxo, né? Então, falando um pouco da dependência um dos outros. O ViewModel é um cara que não depende de nada. Ele pode existir independente de qualquer um. Ele sabe, cara, eu trato esse dado raw, transformo em coisas que eu preciso. O ViewBinder, ele tem que saber o ViewModel que ele trabalha sobre, porque se ele não souber do ViewModel, ele não sabe nem que métodos chamar, que dados que ele tem que colocar nas views dele. O controller sabe desses dois caras. Eles não sabiam do controller. Então, eu consigo, aqui nesse formato, é aqui que entra o poder, por exemplo, de reusabilidade dessa pattern. Se eu quiser, por exemplo, a gente tem um cara que faz só loading e retry. É um controller, ViewBinder, ViewModel, que eles sabem, eu sei fazer o loading aqui, eu sei que se der falha nessa conexão, sei fazer retry e tal. Esse cara, basicamente, ele recebe um completable, sabe fazer essa regra de uso, consigo reutilizar ele em qualquer lugar. Só encaixo ele no meu controller holder daquela activity, conto para ele qual que é o completable, e eu já tenho toda a parte loading e retry feita no app inteiro, testada uma vez só. Controller holder, então, sabe quem são os controllers não precisam saber quem é quem. Você ganhou um separation muito bom aí. E activity, porque precisa realmente falar um pouco disso. E agora o Igor vai falar um pouco beleza, como que a gente consegue uma reatividade boa em cima disso, que é com a segunda parte, com os managers. Uma parte legal um pouquinho do antes também é que se não fosse pelo ViewBinder, a gente teria ainda aquele problema de uma view com vários estados, então uma view gigante que trataria vários estados, com a view a gente consegue desacoplar, então fica bem menor cada lógica de como vai ser renderizado o negócio na tela. E o controle holder, o controle e tal, é muito bom para você desacoplar as coisas. Então, por exemplo, aquele banner lá em cima, antigamente a gente tinha uma outra coisa lá. A gente conseguiu facilmente tirar aquela lógica e colocar uma nova e, modificou nenhuma lógica, não modificou nada na lista, nem na bush, nem nada, só tirou aquilo. Ficou bem simples para a gente. A ideia de chamar blocks é justamente essa.
Você tem bloquinhos que você consegue... Por exemplo, imagina, sei lá, um Lego. Um Lego, uma peça só, não te diz nada sobre o formato que aquele Lego vai ter. Mas você encaixando as pecinhas todas, quando elas se juntam, você tem um comportamento único e ali o que condiz aquilo. Se você, sei lá, quebrar uma peça, modificar a peça, se eu quero trocar aquela peça da cor verde para azul, eu simplesmente tenho que tirar ela e colocar ela. Nada do resto do Lego inteiro se alterou. Essa é a grande ideia de fazer desse jeito, entendeu? Agora, um outro ponto sobre o nosso problema, assim, como desenvolvedor. A questão que o app tem muitos estados do cliente. Então, eles têm, tipo, conta do usuário, tem limite do usuário, quanto ele tem, o ponto de rewards, gráfico e tal. A gente usa esses dados em várias partes do app. E consistência é uma coisa muito importante. Se o cara vai lá, faz uma compra, atualizou o feed e o ponto do rewards dele não atualizou, abre o chat, o cliente vai, começa a reclamar com a gente, aí, tipo, lá no Nubank, geralmente, o pessoal que atende o telefone também tem contato com a gente, é direto, para a gente pegar bugs e tal, é bom. Então, eles falam com a gente, tipo, a gente tem que ter um trabalho para encontrar por que está acontecendo tal problema. Isso vai acontecer bastante. A gente tem uma preocupação grande em manter tudo o dado mais atualizado possível. E consistente, né? E consistente. É inconsistente. Aí vem a questão de que, um exemplo que a gente tem, o cara vai, faz uma compra e tal, e essa compra remete uma notificação para o aplicativo. Nós temos um notification handler lá, que essa notificação é uma notificação de transação, que isso significa que o cara fez uma compra, atualizou o ponto de rewards, atualizou o feed, tem menos limite, atualizou o status, pode ser compra negada, então tem que atualizar o banner, tem que fazer várias coisas. Esses dados todos a gente tem que manter atualizado em volta do app. E nem sempre o cara está essa é uma tela só que tem que atualizar. Tipo, são várias telas. Por exemplo, rewards são 3, 4 telas que tem dados de rewards. E a gente tem que manter isso consistente. Então, a gente teve um conceito, uma ideia de criar uma coisa chamada Manager. Manager, basicamente, a gente cria um por cada entidade. Então, esse cara controla o estado da conta do cliente ou do rewards. E a gente centralizou toda a lógica que modifica esse estado num cara só. Então, se o cara quer usar o ponto para comprar alguma coisa, fica tudo nesse lugar. Esse é o cara responsável por atualizar tudo. E a gente queria também que todo mundo que quisesse ter um dado dele, esse cara seria o... Como é que se diz? Seria o cara da verdade. Qualquer pessoa que queira pegar, qualquer classe que queira pegar dado dessa entidade tem que chamar esse cara, tem que ter um observador desse cara. E, por último, mais um opcional nosso, a gente queria colocar um cache nele, para caso o cara acabou de entrar no app, já tem dado para carregar e tal. Bem pseudocódigo assim, que tipo, tem bem mais coisa, mas basicamente é isso. Primeiro, a gente diz qual vai ser o modelo que ele vai utilizar e qual vai ser o tipo de cache. O cache é uma interface nossa, então tipo, pode ser cache de file, pode ser tipo, shared preference, database, o que a gente quiser e tal. Isso geralmente vem pelo construtor ou a gente implementa e tal. Toda modificação, todo dado que a gente quiser pegar sobre esse modelo vem dessas duas classes. Nós temos um getObservable, getSingle. Para quem não sabe, o Observable é basicamente um streaming de dado, então toda vez que atualizar um dado, vai ficar mandar para ele a nova versão. E o getSingle é quando você só quer pegar um cara só. E a gente tem Opa, não, tá certo. A gente tem um refresh aqui. O refresh é um carinha que a gente fez um pouquinho especial, assim, a gente queria tratar alguns casos específicos, de, por exemplo, você vai estar lá, você está no teu feed, está atualizando o teu dado, e vem outro cara e notificação, tem que atualizar o feed também. A gente não queria que rolasse concorrência de refresh. Então, tipo, se está rolando um refresh já e outro cara chama refresh, os dois vão estar na mesma requisição. Tipo, não vai fazer uma nova requisição no back-end para fazer refresh disso. E um pouco como ficou isso nos nossos controllers e tal, a gente vai receber o manager no nosso construtor, a gente vai ouvir o observable dele e vai emitir toda vez que rola uma modificação. Caso a gente queira fazer um refresh, a gente só chama um refresh, a gente não... É importante notar também que a gente não liga. Tem esse carinha que é completable. Completable é um bagulho do Reactive Java que ele não emite valor. Ele só fala se funcionou ou não. Então, para você fazer um refresh, você vai, chama ele,
dá o subscribe. O máximo que você vai tratar nesse caso é se acontecer um erro de conexão. Aí vai mostrar uma notificação para o usuário, uma tela de retry, uma coisa do tipo. Mas caso queira realmente ter o dado vai vir no observador de cima e não no refresh. O refresh não vai fazer nada. E o resultado ficou mais ou menos isso. Os controles, eles dão subscribe, eles já vão receber o cache dele já, automático. E vem um cara e fala, quero mais limite. Beleza. Ele vai, faz requisição no connector lá, pede para a API para aumentar o limite. Ele vai receber uma nova conta. E essa nova conta, o manager vai espalhar por todos os controllers lá. E aí a gente fica feliz e tal, e tudo mais. E o resultado final da nossa pattern ficaria tipo que todas as telas, cada seus pontos ficariam com sua tela atualizada, automática. Então, interessante, agora que a gente falou um pouco dos managers, voltando para aquela tela, se você pensar, se você quiser ter um controller, por exemplo, que vai só abstrair a lógica, eu vou mostrar loading, eu preciso fazer retry, coisas do gênero, ele não precisa nem ter conhecimento de qual que é o dado que vai voltar naquele refresh. Eu poderia ter um cara que vai controlar aqui o swipe to refresh, ele só vai falar, feed, faz o refresh, me conta quando você completou. Se você deu erro, eu posso mostrar um toast, posso mostrar uma snack bar. Se deu sucesso, eu não preciso ter conhecimento naquele controller que fez o swipe to refresh para, tenho novos dados que eu acabei de fazer refresh, feed, você precisa se atualizar. Ele não precisa ter esse conhecimento. Se o feed já estiver ouvindo o observable, a hora que deu certo isso, ele salvou em cache esse novo estado e emitiu esse novo para quem está ouvindo, esse cara já escutou automaticamente, se renderizou as novas mudanças, etc. Então, uma coisa que é muito legal, quando a gente estava fazendo isso a primeira vez, a gente ficou tipo mind-blowing, assim, que a gente, estava com o aplicativo aberto, fiz uma compra, e sem eu ter que mexer nada, atualizou meu feed, apareceu a compra ali, fez um update dos meus pontos de reward, a gente ficou, funciona mesmo, tá ligado? É muito bom. E os testes ficam hiper simples, assim, você consegue criar, consegue colocar quanta lógica você quiser na sua view, o designer pode ir à loucura, o quanto ele quiser, e você consegue ter separation of concerns muito bons e ter jeitos certos de fazer coisa. Ainda um pouco do Blocks, a gente mostrou bastante pseudocódigo, a gente não mostrou o código de verdade porque a gente achou que podia ser muito massivo. Existem vários controles, por exemplo, no RX, quando você faz alguma requisição, você quer ficar ouvindo um observe alguma coisa, você tem que tomar cuidado para, minha activity acabou de ser destruída e eu atualizei o feed, eu não vou tentar mexer com a minha recycled view de novo porque ela nem existe mais, eu vou tomar um crash. Então, você tem que ter todo um controle de fazer o dispose de todas as subscriptions. Taranã. As nossas classes bases, elas têm todos esses helpers já. Mas a ideia do Blocks não é falar, essa é a nossa implementação disso, quem achou legal, use exatamente essa implementação. Ela é aberta mais para o conceito mesmo de como você separar as coisas e por que isso funcionou bastante para a gente. A gente tem bastante planos de abrir esses dois caras, são duas libs separadas, a do Blocks e a dos managers. A gente ainda não pegou tempo, assim, cara, vamos passar essa semana e fazer tudo o que a gente precisa para open sourceizar isso, mas a gente está super afim de fazer isso. Óbvio que depende muito do caso de uso, isso é um cara que funciona muito para a gente, mas a gente já conversando com amigos, tananã, viu, isso daqui não faria muito sentido para mim, achei muito over, eu tenho uma tela que sempre tem o mesmo estado ali, ela não vai ficar mudando, não tem uma loucura envolvida, pode ser muito boilerplate usar. Então, depende muito da comunidade falar, eu achei interessante, vale a pena, faz esse trabalho de liberar isso para a gente, coisas do gênero. O View Model é algo muito interessante para a gente, porque, por exemplo, o design é meio louco lá. Então, nesse negócio aqui em cima, nesse gráfico, então, tem 20 variações de tela, aí vai, fica vermelho, fica negrito tal texto, tem botão, pode não ter botão, isso tudo vem do back-end, na verdade, para a gente. Nós renderizamos de acordo com o back-end, então, tem 20 estados diferentes, a gente queria separar essa lógica de como vai ser renderizado no View Model, por isso que ele existe. Mas, por exemplo, eu tenho um app, ele é super simples e tal, eu não preciso do View Model, eu uso realmente o MVP, eu adaptei lá, ficou muito mais simples para mim. Meu app é bem pequeno, não tem tanta lógica assim quanto esse, por isso é de acordo com cada projeto. Mais uma coisa? Não. Então é isso, a única fonte que a gente usou assim, de dado foi dessa da acho que é Florine, não falo o nome dela, ela é uma Android Developer Advocate lá.
ela fez um negócio muito bom assim sobre SM controllers, sobre MVP, MVVM, tipo, é bem explicadinho assim, foi o melhor que eu encontrei assim de Medium e tal que teve. E é isso. Eu acho que quem também quiser saber um pouco mais sobre como funciona, com mais detalhes, a gente vai estar aí o dia inteiro. Pode perguntar. Tem mais gente do Nubank aí, devidamente uniformizada, eu espero. É fácil de encontrar se vocês quiserem fazer alguma pergunta. E é isso. Isso aqui é o nosso hashtag, sei lá, nosso nome no Slack da FBR, a gente está lá. Nosso GitHub também, se quiser procurar a gente, tranquilo, pode mandar mensagem para a gente está sempre lá online. E tem mais uma coisa. Dia 5 de setembro agora vai rolar um Android Meetup lá no Nubank, terça-feira. Acho que começa às 7 horas. Eles devem abrir o link em breve. Não vai ser daquele esquema de eu preciso me inscrever na hora, só quem for os primeiros a se inscreverem vão participar. Acho que eles vão deixar aberto um tempo e depois vão sortear. Então, a gente espera que seja bem legal também. Conta com a presença de vocês lá. Valeu.